Meus irmãos, hoje vamos estar lá falando sobre a graça de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nenhuma religião, filosofia tem condição de fazer tal afirmação. Nenhum outro movimento implica na presença viva do seu fundador nos seus seguidores. Maomé não habita nos muçulmanos, Buda não habita nos budistas, mas o Senhor Jesus habita nos seus servos. É o que a palavra de Deus diz. Graça, entenda bem, graça é Deus como um cirurgião cardíaco, abrindo o nosso peito, removendo o coração, envenenado com orgulho, com a soberba, com a dor, e substituindo esse coração pelo próprio coração dele. Ao invés de falar para a gente mudar, ele cria a própria mudança na nossa vida. A graça é totalmente Jesus. Vive porque ele vive, trabalha porque ele trabalha, se importa porque ele se importa. Ele colocou um limite no pecado e fez uma dança vitoriosa no cemitério. A verdade é essa. Ser salvo pela graça é ser salvo por ele. Não por uma ideia, não por uma doutrina, por um credo, por uma filiação à igreja. Não. Se você receia, meu amado, ter abusado da bondade de Deus, sai arrastando as mágoas como um para-choque quebrado, reclama mais do que aproveita e relaxa. E acima de tudo, se você fica muitas vezes se perguntando se Deus pode fazer algo com a confusão que está na sua vida, então é da graça que você precisa. Imagine, vamos falar um pouco sobre a mulher adúltera de João 8. Imagine essa mulher sendo arrastada pelas ruas. A mulher que foi apanhada em adultério no capítulo 8, ela mal teve tempo de se cobrir. Quando os cães ainda latiam, os galos fugiam, as mulheres saíam da janela, as mães tiraram os filhos do caminho, os mercadores ficavam olhando pela porta das lojas. Esta mulher, porque a Bíblia diz em João 8:1 que ao amanhecer, Jesus, tendo descido do monte, foi para o templo. Os escribas e os fariseus arrastaram essa pobre mulher adúltera, apanhada no ato, e pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. Foi o que perguntaram a Jesus. Quando Jesus ouve isso, Jesus desce mais baixo do que outro. Jesus desceu mais baixo do que os sacerdotes. Jesus desceu mais baixo do que o povo. Jesus desceu mais baixo até do que da própria mulher. E os seus acusadores olhavam de cima para ver Jesus. Tiveram que olhar para mais baixo ainda. A verdade é que o nosso Cristo, ele está propenso a se inclinar. Jesus se inclinou para lavar os pés dos apóstolos, abraçar as crianças. Jesus se inclinou para tirar Pedro do mar quando estava pronto
a se afundar. Jesus se abaixou no jardim do Éden, se inclinou-se perante o Perolino de Roma. Jesus se inclinou para carregar a nossa cruz. A graça é um Deus que se inclina. E no capítulo 8 eu vejo Jesus se inclinando para escrever na areia. Lembra-se da primeira ocasião em que os dedos de Deus tocaram no pó? Ele inclinou-se para formar Adão, enquanto tocava o solo, queimado pelo sol, abaixo da mulher. Talvez Jesus estivesse revivendo o momento da criação, lembrando-se de onde nós vivemos. Os humanos terrenos estão propensos a fazer coisas terrenas. A verdade é essa.